Sherlock Holmes em Um Caso de Identidade, escrito por Arthur Conan Doyle. Um caso de identidade. Meu caro companheiro, disse Sherlock Holmes quando estávamos sentados à lareira entre um e outro, em seus aposentos em Baker Street. A vida é infinitamente mais estranha do que tudo que a mente humana seria capaz de inventar. Não ousaríamos conceber coisas que, na realidade, não passam de lugares comuns da existência. Se pudéssemos sair voando de mãos dadas por aquela janela, pairar sobre essa grande cidade, remover suavemente os telhados e espreitar as esquisitices que estão acontecendo, as estranhas coincidências, as maquinações, os quiproquós, os maravilhosos encadeamentos de fatos que atravessam gerações e conduzem aos resultados mais estapafúrdios, toda a ficção, com suas convenções e conclusões previsíveis, parecia extremamente batida e inútil. Sabe, você não me convence inteiramente, respondi. Os casos que vêm à luz nos jornais são, em geral, bastante prosaicos, bastante vulgares. Temos em nossas notícias policiais o realismo levado ao extremo, e, no entanto, é preciso confessar que o resultado não é fascinante nem artístico. Para produzir um efeito realístico, é preciso exercer certa seleção e discernimento, observou Holmes. Falta isso ao noticiário policial, em que se dá mais ênfase, talvez, às platitudes pronunciadas pelo juiz do que aos detalhes, que para um observador contêm a essência vital de toda a questão. Acredite, não há nada tão aberrante quanto o lugar comum. Sorri, sacudindo a cabeça. Posso entender perfeitamente que você pense assim, disse. É evidente que em sua posição de conselheiro não oficial, de alguém que ajuda todos os inteiramente perplexos em 3 continentes, você entra em contato com tudo o que é estranho, bizarro. Mas vamos lá. E peguei no chão o jornal da manhã. Submetamos isso a um teste prático. Cá está a primeira manchete que encontro. Marido maltrata a mulher. Há um texto de meia coluna, mas sei, sem ler, que tudo isso me é perfeitamente conhecido. Há, é claro, a outra mulher, a bebida, o empurrão, o soco, a contusão, a irmã ou a senhoria condoída. O mais inábil dos escritores não poderia inventar nada mais chão. Na verdade, você tomou um exemplo infeliz para a sua argumentação, disse Holmes, pegando o jornal e passando-lhe os olhos. Esse é o caso de separação dos Dunda, e ocorre que participei da elucidação de alguns pequenos detalhes relacionados a ele. O marido era abstêmio, não havia outra mulher, e a conduta dele que motivou a queixa foi o hábito que adquirira de arrematar todas as refeições tirando a dentadura e jogando-a na mulher, o que, você há de convir, não é um gesto que tenda a ocorrer à imaginação de um contador de histórias mediano. Tome uma pitada de rapé, doutor, e admita que levei a melhor no caso desse seu exemplo. Estendeu-me a caixa de rapé de ouro antigo, com um grande ametista no centro da tampa. O esplendor desse objeto contrastava de tal modo com os hábitos pouco refinados e a vida frugal de meu amigo, que não pude abster de fazer um comentário a respeito. Ah, respondeu. Esqueci-me de que havia passado algumas semanas sem o ver. É uma lembrancinha do rei da Boêmia, como recompensa por minha ajuda no caso dos papéis de Irene Adler. E o anel? Perguntei, fitando um notável brilhante que faiscava em seu dedo. Ganhei da família reinante da Holanda, mas o episódio que lhe prestei meu serviço foi de tal delicadeza que não posso confiá-lo sequer a você, que teve a gentileza de registrar 1 ou 2 dos meus pequenos casos. Está tratando de algum no momento? Perguntei com interesse. Uns 10 ou 12, mas nenhum que apresente qualquer característica de interesse. São importantes, mas nem por isso interessantes. Na verdade, descobri que em geral, em assuntos sem importância, que há campo para observação e análise rápida de causa e efeito, que faz o encanto de uma investigação. Os crimes maiores tendem a ser mais simples, pois quanto maior é o crime, mais óbvio, em regra, é o motivo. Nos casos de que me ocupo no momento, a não ser por um problema bastante intrincado que me chegou de Marsella, não há nada que apresente uma só característica de interesse. É possível, porém, que eu tenha alguma coisa melhor dentro de poucos minutos, pois, ou muito me engano, ou aí vem um dos meus clientes. Holmes erguera-se da cadeira e estava de pé entre as persianas entreabertas, observando a insípida e cinzenta rua de Londres. Olhando sobre meu ombro, vi, plantada na calçada oposta, uma mulher robusta, com um espesso bois de pele enrolada no pescoço, e uma grande e ondulada pluma vermelha espetada num chapéu de abas largas
enviesado sobre a orelha. A moda coquette da duquesa de Devonshire. Sob essa grande panóplia, ela lançava olhares furtivos, nervosos e hesitantes para nossas janelas, enquanto seu corpo balançava para frente e para trás e os dedos remexiam nos botões da luva. De repente, num mergulho, como o do nadador que salta da margem, atravessou a rua num átimo e ouvimos o som estridente da campainha. Já vimos esses sintomas antes, disse Holmes, jogando o cigarro no fogo. Hesitação na calçada sempre significa um affaire de correr. Ela deseja um conselho, mas teme que a questão seja delicada demais para ser revelada. Mas mesmo num caso desse tipo, podemos fazer uma distinção. Quando uma mulher foi seriamente maltratada por um homem, ela já não hesita, e o sintoma usual é uma corda de campainha arrebentada. Podemos presumir que este é um caso de amor, mas que a donzela em questão está menos enraivecida que perplexa, ou magoada. Mas aí vem ela, em pessoa, para esclarecer nossas dúvidas. Ele ainda falava quando ouvimos uma batida à porta. O mensageiro entrou para anunciar a visita de Miss Mary Sutherland, enquanto ela própria voltava atrás da figurinha preta do garoto, como um navio cargueiro de velas infladas atrás do pequeno barco piloto. Sherlock Holmes recebeu a visitante com a cortesia natural que o notabilizava e, depois de fechar a porta e conduzi-la a uma poltrona, contemplou-a de maneira meticulosa e ao mesmo tempo abstrata que lhe era peculiar. Não lhe parece um pouco penoso escrever tanto à máquina, com essa sua miopia? A princípio foi, respondeu ela, mas agora sei onde estão as letras sem olhar. Em seguida, compreendendo de repente o pleno alcance daquelas palavras, teve um violento sobressalto e levantou os olhos, com medo e pasmo estampados em seu rosto largo, bem-humorado. Já ouviu falar de mim, Mr. Holmes? Exclamou. Senão, como poderia saber disso tudo? Não se preocupe, respondeu ele rindo. Saber coisas é o meu ofício. Talvez eu tenha me exercitado para ver o que os outros deixam passar. Do contrário, por que viriam me consultar? Estou aqui porque ouvi falar do senhor por Mr. Etheredge, cujo marido encontrou com tanta facilidade quanto a polícia e todos os davam por morto. Oh, Mr. Holmes, gostaria que pudesse fazer o mesmo por mim. Não sou rica, mas tenho direito a uma renda de 100 libras por ano, fora o pouco que ganho com a máquina. E daria isso tudo para saber o que foi feito de Mr. Hosmer Angel. Por que saiu tão afobada para me consultar? Perguntou Sherlock Holmes, com as pontas dos dedos unidas e fitando o teto. Novamente um ar de espanto pairou no semblante um tanto inexpressivo de Mary Sutherland. É verdade, saí de casa de supetão, disse ela, pois irritou-me ver a tranquilidade com que Mr. Windibank, isto é, meu pai, encarou tudo. Recusava-se a ir à polícia e não queria procurá-lo. Vendo que ele não se dispunha a fazer coisa alguma e insistia em que nada de grave acontecera, acabei ficando furioso. Peguei minhas coisas e vim direto para cá. Seu pai? Perguntou Holmes. Certamente seu padrasto, já que o sobrenome é diferente. Isso mesmo, meu padrasto. Eu o chamo de pai, embora isso soe até engraçado, porque é apenas 5 anos e 2 meses mais velho do que eu. Sua mãe é viva? Ah, sim, minha mãe está viva e passa bem. Não fique lá muito satisfeita, Mr. Holmes, quando ela se casou novamente tão pouco tempo após a morte de meu pai, e com um homem quase 15 anos mais novo que ela. Meu pai era bombeiro em Tottenham Court Road e deixou um negócio bastante grande, que minha mãe continuou tocando com o Mr. Hard, o contramestre, mas quando Mr. Windibank apareceu, convenceu-a a vender a oficina, porque ele, sendo caixeiro viajante de vinhos, era muito superior. Eles conseguiram 4.700 libras pela clientela e o patrimônio, o que não chega nem perto do que papai teria conseguido se fosse vivo. Esperara ver Sherlock Holmes impacientar-se com essa narrativa divagante e inconsequente, mas pelo contrário ele ouvia com a máxima atenção. Sua pequena renda mensual, perguntou, vem desse negócio? Ah, não, senhor. Isso é totalmente à parte, e foi-me deixado por meu tio Ned, em Auckland. Está aplicado em ações da Nova Zelândia, que rendem 4,5%. O total foi de 2.500 libras, mas só posso retirar os juros. Tenho extremo interesse em seu caso, disse Holmes, dispondo de soma tão elevada quanto 100 libras por ano, sem contar o que ganha trabalhando. A senhorita certamente viaja um pouco e satisfaz todos os seus caprichos. Acredito que uma moça solteira pode viver muito bem com uma renda de cerca de 60 libras. Poderia viver com muito menos que isso, Mr. Holmes, mas sabe, enquanto morar com eles, não quero ser uma carga, por isso meu dinheiro fica com eles, só enquanto estou morando lá. Claro que é apenas por algum tempo,
Mr. Windbank retira os meus juros todos os trimestres e entrega o dinheiro à minha mãe, pois posso ver muito bem com o que ganho com a datilografia. Ela me rende 2 pence a página, e com frequência consigo bater de 15 a 20 páginas por dia. A senhorita deixou sua situação muito clara para mim, disse Holmes. Esse é meu amigo Dr. Watson, em cuja presença pode falar tão francamente quanto a sós comigo. Agora, por gentileza, conte-nos tudo sobre a sua ligação com Mr. Hosmer Angel. Enquanto um rubor lhe tingia as faces, Miss Sutherland puxou nervosamente a barra do casaco. Eu o conheci no baile dos gasistas. Eles sempre nos mandavam ingressos quando meu pai era vivo. Depois, continuaram a se lembrar de nós e os enviavam à mamãe. Mr. Windbank não queria que fôssemos. Nunca queria que fôssemos a parte alguma. Ficava furioso até quando eu queria simplesmente ir a uma festinha de igreja dominical. Mas dessa vez decidi ir, quisesse ele ou não, pois que direito tinha de me pedir? Ele alegou que não convinha que conhecêssemos aquela gente, quando todos os amigos do meu pai estariam lá. Disse também que eu não tinha nada adequado para usar, mas tenho meu vestido roxo de pelúcia que praticamente nunca tirei da gaveta. Por fim, quando não podia fazer mais nada, ele viajou para a França, a negócios da firma. Mas nós fomos, minha mãe e eu, com Mr. Hard, nosso antigo contramestre, e foi lá que conheci Mr. Hosmer Angel. Suponho, disse Holmes, que ao voltar da França, Mr. Windbank ficou muito aborrecido por terem ido ao baile. Sabe-se que se mostrou muito tolerante? Riu, eu me lembro, e deu de ombros, dizendo que era inútil negar qualquer coisa a uma mulher, pois ela acaba fazendo o que queria. Entendo. Então no baile dos gasistas a senhora conheceu, pelo que disse, um cavalheiro chamado Hosmer Angel. Isso mesmo. Nós nos conhecemos naquela noite e ele nos visitou no dia seguinte para saber se tínhamos chegado bem em casa. Depois nós o encontramos, isto é, Mr. Holmes. Eu o encontrei 2 vezes para passear, mas depois meu pai voltou e Mr. Hosmer Angel não pôde mais ir à nossa casa. Não? Bem, é que meu pai não gostava de nada desse tipo. Ele não receberia visita nenhuma se pudesse, e costumava dizer que uma mulher devia se sentir feliz no seio de sua família. Mas como eu sempre dizia à mamãe, o que uma mulher quer para começar é ter seu próprio círculo de relações, e eu ainda não tinha o meu. Mas e Mr. Hosmer Angel? Não fez nenhuma tentativa de vê-la? Bem, meu pai iria para a França novamente dentro de uma semana, e Hosmer escreveu dizendo que seria mais seguro e melhor não nos vermos até que ele viajasse. Enquanto isso, podíamos nos corresponder, e passou a me escrever todos os dias. Como eu recebia as cartas de manhã, meu pai não precisava saber. A senhorita estava noiva desse cavalheiro na época? Sim, Mr. Holmes. Ficamos noivos depois do primeiro passeio que demos. Hosmer, Mr. Angel, era caixa de uma firma de Lenehan Street e... Que firma? Esse é o maior problema, Mr. Holmes. Eu não sei. Onde morava ele, então? Dormia na firma. E a senhorita não sabe o endereço dele? Não. Só sei que ficava em Lenehan Street. Nesse caso, para onde enviava suas cartas? Para a posta restante da agência dos Correios naquela rua. Ele disse que se as cartas fossem para o escritório, todos os outros funcionários zombariam dele por estar recebendo cartas de uma mulher. Prontifiquei-me de datilografá-las, como ele fazia com as dele, mas ele não quis. Disse que quando eu escrevia à mão, elas pareciam vir de mim, mas quando eram datilografadas, sempre sentia que a máquina se interpunha entre nós. Isso mostra bem como ele gostava de mim, Mr. Holmes, e os detalhes em que se pensava. Muito sugestivo, disse Holmes. Há muito tenho como axioma que as pequenas coisas são infinitamente as mais importantes. É capaz de se lembrar de outros pequenos detalhes a respeito de Mr. Hosmer Angel? Era um homem muito tímido. Preferia sair comigo à noite, pois dizia que detestava chamar a atenção. Era muito recatado e cortês. Até sua voz era suave. Teve amigdalite e inchaço das glândulas quando jovem, segundo me contou, e ficou com a garganta fraca e um jeito de falar pausado, murmurante. Estava sempre bem vestido, muito arrumado e simples, mas tinha a vista fraca, como eu, e usava óculos esfumaçados contra a claridade. Bem, e que aconteceu quando Mr. Windbank, seu padrasto, voltou à França? Mr. Hosmer Angel foi à nossa casa outra vez, e propôs que nos casássemos antes que papai voltasse. Estava extremamente sério e me fez jurar com as mãos sobre a Bíblia que o que quer que acontecesse eu sempre lhe seria fiel. Minha mãe disse que ele estava muito certo ao me fazer jurar que isso era um sinal de sua paixão. Ela sempre foi a favor dele desde o princípio. Gostava ainda mais dele do que eu. Depois, quando eles falaram em casamento dentro de uma semana, comecei a perguntar sobre meu pai,
Os dois disseram que eu não me preocupasse com ele, que apenas lhe contasse depois, e minha mãe garantiu que arranjaria tudo com ele. Aquilo não me agradava muito, Mr. Holmes. Parecia engraçado que eu tivesse de lhe pedir autorização, porque ele era apenas alguns anos mais velho que eu. Mas como eu não queria fazer nada às escondidas, escrevi para ele em Bordeaux, onde a companhia mantém seus escritórios franceses. Mas a carta me chegou de volta na própria manhã do casamento. Não alcançou, então? Não. Ele voltara para a Inglaterra pouco antes dela chegar. Mas que falta de sorte! Seu casamento estava marcado, portanto, para sexta-feira. Seria na igreja? Sim, mas muito discreto. Seria na igreja de St. Saviour, perto de King's Cross. E depois faríamos o desjejum no St. Pancras Hotel. Hosmer foi nos buscar num hansom, mas como éramos duas, ele nos instalou nesse carro e tomou um four-wheeler, o único carro de aluguel à vista na rua. Nós chegamos à igreja primeiro, e quando o outro carro surgiu, ficamos esperando que Hosmer apeasse, mas ele não apareceu. Quando o cocheiro desceu e olhou, não havia ninguém lá dentro. O homem disse que não podia imaginar o que fora feito dele, pois o vira entrar com seus próprios olhos. Isso foi sexta-feira passada, Mr. Holmes, e desde então não vi nem ouvi nada que pudesse lançar alguma luz sobre o que foi feito dele. Parece-me que a senhorita foi tratada de maneira vergonhosa. Ah, não. Ele era bom e gentil demais para me deixar assim. Sabe, ele passara a manhã toda me dizendo que acontecesse o que acontecesse, ele lhe deveria ser fiel. E que, mesmo que algo totalmente inesperado nos separasse, eu deveria lembrar sempre que estava comprometida com ele. Disse que voltaria para cobrar isso mais cedo ou mais tarde. Parecia uma conversa estranha para a manhã do dia do casamento, mas o que aconteceu depois dá sentido às suas palavras. Sem dúvida. Na sua opinião, portanto, aconteceu-lhe alguma catástrofe imprevista? Sim, acredito que ele previa algum perigo, ou não teria falado daquela maneira, e creio que o perigo previsto aconteceu. Mas não tem nenhuma ideia do que poderia ter sido? Nenhuma. Mais uma pergunta. Como sua mãe reagiu aos acontecimentos? Ficou furiosa e disse que eu nunca mais deveria falar no assunto. E seu pai? A senhorita lhe contou? Contei, e ele parece concordar comigo. Acha que alguma coisa aconteceu e que talvez ainda venha ter notícia de Hosmer. Como ele disse, que interesse poderia alguém ter em me levar até a porta da igreja para então me abandonar? Se Hosmer me tivesse tomado dinheiro emprestado, ou se tivesse casado comigo e transferido o meu dinheiro para o seu nome, poderia haver alguma razão. Mas ele era muito independente em matéria de dinheiro e não queria saber de um tostão meu. O que poderia ter acontecido? E por que não pôde escrever? Ah, quase enlouqueço só de pensar nisso e não consigo pregar o olho à noite. Puxou um lencinho do regalo e pôs-se a soluçar fortemente. Darei uma olhada em seu caso, disse Holmes, levantando-se, e não tenho dúvida de que chegaremos a um resultado claro. Agora deixe todo esse problema comigo e não pense mais nele. Sobretudo, procure afastar Mr. Hosmer Angel da sua lembrança, tal como ele se afastou da sua vida. Pensa então que não o verei de novo? Lamento dizê-lo. Mas que foi feito dele? A senhorita deixará esse problema em minhas mãos. Gostaria de ter uma descrição precisa desse cavalheiro e todas as cartas escritas por ele que me puder dar. Pus um anúncio à procura dele no Chronicle de sábado, disse ela. Aqui estão o recorte e as 4 cartas que me mandou. Muito obrigado. E seu endereço? Lion Place, número 31, Camberwell. O endereço de Mr. Angel a senhorita nunca soube, não é? Onde seu pai trabalhava? Ele viajava para Westinghouse e Markbank, os grandes importadores de clarete de Fenchurch Street. Obrigado. A senhorita expôs a situação com muita clareza. Deixe os papéis aqui e lembre-se do conselho que lhe dei. Faça de todo esse incidente um livro fechado e não permita que afete a sua vida. O senhor é muito bondoso, mas não sou capaz disso. Serei fiel a Hosmer. Ele me encontrará pronta quando voltar. Apesar do chapéu absurdo e do semblante vazio, havia fé na simples de nossa visitante, algo de nobre, que impunha respeito. Ela deixou o pequeno maço de papéis sobre a mesa e partiu, com a promessa de voltar assim que fosse chamada. Sherlock Holmes continuou sentado por alguns minutos, pressionando umas contra as outras as pontas dos dedos, as pernas esticadas à frente e os olhos fixos no teto. Pegou na estante o velho cachimbo de barro que era um conselheiro para ele, e depois de acendê-lo, recostou-se na poltrona exalando as espessas baforadas de fumo azul, e com uma expressão de infinito langor no rosto. Um estudo muito interessante, o dessa donzela, comentou. Ela me parece muito mais interessante do que seu probleminha, que a propósito é bastante banal.
Você encontrará casos paralelos se consultar meu índice, em Andover, 1877. Houve também algo parecido em Haia, ano passado. Por mais antiga que seja a ideia, porém, um ou dois detalhes foram novos para mim. Mas a donzela em si mesma foi extremamente instrutiva. Você parece ter visto nela muita coisa que para mim foi totalmente invisível. Não invisível, mas não percebido, Watson. Você não soube para onde olhar e por isso deixou de notar tudo que era importante. Nunca consigo lhe meter na cabeça a importância das mangas, o que é de sugestivo nos polegares, ou as grandes questões que podem depender de um cadarço de botina. Vejamos o que conseguiu captar da aparência dessa mulher. Descreva. Bem, ela usava um chapéu de palha de abas largas, cor de ardósia, com uma pluma brique. Seu casaco era preto, com contas pretas cozidas neles, e uma orla de pequenos ornamentos de azeviche. O vestido era de um marrom bem mais escura que a cor do café, e um pouco de pelúcia roxa enfeitava a gola e as mangas. As luvas eram cinzentas e estavam gastas no indicador direito. Não observei as botinas. Usava uns pequeninos pingentes de ouro redondo e dava a impressão geral de levar uma vida abastada, de uma maneira comum, despreocupada. Sherlock Holmes bateu palmas de leve e deu uma risadinha. Palavra, Watson, você está progredindo maravilhosamente. Saiu isso realmente muito bem. É verdade que deixou escapar tudo que tinha importância, mas já captou o método e tem tino para cores. Nunca confie nas impressões gerais, meu caro. Concentre-se nos detalhes. Meu primeiro olhar é sempre para as mangas de uma mulher. No caso de um homem, talvez seja melhor reparar antes os joelhos das calças. Como você observou, essa mulher tinha pelúcia nas mangas, material excelente para revelar vestígios. A linha dupla, um pouco acima do pulso, onde os datilógrafos fazem pressão contra a mesa, estava lindamente definida. As máquinas de costura do tipo manual deixam uma marca parecida, mas só no braço esquerdo e no lado mais distante do polegar, em lugar de passar bem através da parte mais larga, como neste caso. Depois passei os olhos pelo rosto dela, e vendo a marca de um pince-nez nos dois lados do nariz, arrisquei a observação sobre a miopia e a datilografia, que tanto pareceu surpreendê-la. Surpreendeu a mim também. Mas certamente era óbvio. Depois fiquei muito surpreso e interessado quando, baixando os olhos, notei que, embora parecida, as botinas que ela usava eram desemparelhadas. Um pé tinha uma ponta enfeitada e outra não. Num deles, só os dois últimos dos 5 botões estavam abotoados, e no outro, o primeiro, o terceiro e o quinto. Ora, se vê uma jovem dama, sob outros aspectos vestida a capricho, sair de casa com botinas desemparelhadas, abotoadas pela metade, não é dedução excepcional dizer que saiu afobada. Que mais? Perguntei, muito interessado, como sempre, no raciocínio incisivo de meu amigo. Notei de passagem que ela havia escrito um bilhete antes de sair de casa, mas depois de estar inteiramente vestida, você observou que a sua luva direita estava rasgada no indicador, mas ao que parece não viu que tanto a luva como o dedo estavam manchados de tinta violeta. Ela escrevera às pressas e mergulhara demais a pena. Deve ter sido esta manhã, ou a marca não teria permanecido tão clara no dedo. Tudo isso é divertido, embora bastante elementar, mas preciso voltar ao trabalho, Watson. Importa-se de ler para mim a descrição de Hosmer Handel que consta no anúncio? Segurei o pequeno recorte impresso junto à luz que dizia: Desaparecido na manhã do dia 14, um cavalheiro de nome Hosmer Handel. Tem cerca de 1,70 m de altura, de compleição forte, tez pálida, um pouco calvo no alto da cabeça, suíças bastante negras, bigodes, óculos esfumaçados, ligeira tartamudez. Vestia, quando visto pela última vez, uma sobrecasaca preta forrada de seda, colete preto, correte Albert dourada, calças Tweed Harris, cinza com polainas marrom sobre botinas, com elásticos dos dois lados. Consta que era empregado no escritório na Lenhall Street. Qualquer pessoa que traga etc, etc, etc. Isso será o bastante, disse Holmes. Quanto às cartas, continuou, lançando-lhes um olhar, são muito banais. Não há nela absolutamente nenhuma indicação sobre Mr. Angel, exceto o fato que ele cita Balzac, uma vez. Há, porém, um detalhe digno de nota que, sem dúvida, lhe causará impressão. São datilografadas. Não só isso, como a assinatura também. Veja o pequenino e nítido Hosmer Angel no final. Há uma data, como vê, mas não um cabeçalho, exceto Lenhall Street, o que é bastante vago. A questão da assinatura é muito sugestiva. Na verdade,
podemos considerá-la concludente. De quê? Meu caro, será possível que não perceba a significação que isso tem nesse caso? Não posso dizer que percebo, a menos que ele quisesse estar apto a negar a autoria das cartas, caso lhe fosse movida uma ação por quebra de compromisso. Não, não se trata disso, mas pretendo escrever 2 cartas que decidirão a questão. A primeira é para uma firma na City, a outra para o padrasto da dama, Mr. Windbank, perguntando-lhe se pode nos encontrar aqui amanhã às 6 horas da tarde. É sempre melhor tratar de negócios com os parentes do sexo masculino. E até lá, doutor, como nada podemos fazer até que cheguem as respostas a essas cartas, deixemos esses probleminhas na prateleira. Eu tinha tantas razões para acreditar nos sutis poderes de raciocínio e na extraordinária energia de meu amigo, que me pareceu que ele devia ter razões sólidas para a maneira segura e desenvolta como tratava o singular mistério que fora solicitado a esquadrinhar. Pelo que eu sabia, ele só falhara uma vez, no caso do rei da Boêmia e da fotografia de Irene Adler. Mas, quando rememorava o estranho caso de O Signo dos Quatro e as extraordinárias circunstâncias do estudo em vermelho, sentia que, de fato, deveria ser muito complexo o emaranhamento que ele não fosse capaz de desvendar. Assim, quando o deixei, ainda a soltar baforadas de seu cachimbo de barro preto, estava convicto de que, ao voltar na tarde seguinte, iria encontrá-lo, de posse de todas as pistas que levariam à identidade do noivo desaparecido de Miss Mary Sutherland. Um caso profissional de extrema gravidade exigia minha atenção naquele momento, e passei todo o dia seguinte à cabeceira do enfermo. Já eram quase 6 horas quando me vi livre e pude saltar num hansom e seguir para Baker Street, com certo temor de chegar tarde demais para assistir ao denouement do pequeno mistério. Mas encontrei Sherlock Holmes sozinho, semi-adormecido, seu corpo comprido e magro encolhido no fundo de sua poltrona. Uma portentosa coleção de frascos e tubos de ensaios, além do cheiro penetrante e limpo do ácido clorídrico. Mostrava que ele passara o dia nos trabalhos de química de que tanto gostava. E então, já resolveu o problema? Perguntei ao entrar. Resolvi. Era bisulfato de barita. Não, não, o mistério, exclamei. Ah, isso. Pensei que fosse o sal com que estava trabalhando. Nunca houve nenhum mistério no caso, muito embora, como eu disse ontem, alguns detalhes sejam de interesse. O único inconveniente é que não há leis que possam punir o patife. Quem era ele, então? E qual era seu objetivo ao abandonar Miss Sutherland? Eu mal fizera a pergunta e Holmes ainda não abrira os lábios para respondê-la, quando ouvimos passos no corredor e uma batida na porta. É o padrasto da moça, Mr. James Windbank, disse Holmes. Escreveu-me que estaria aqui às 6. Entre! O homem que entrou era sujeito robusto, de altura mediana, com cerca de 30 anos, barbeado e de tez amarelada. Tinha maneiras afáveis, delicadas e um par de olhos cinzentos, maravilhosamente vivos e penetrantes. Lançou um olhar indagador a cada um de nós. Pôs sua reluzente cartola sobre o aparador e com uma leve mesura sentou-se na cadeira mais próxima. Boa noite, Mr. James Windbank, disse Holmes. Foi o senhor mesmo que datilografou esta carta, marcando um encontro comigo às 6 horas? Sim, fui eu. Lamento estar um pouco atrasado, mas não sou inteiramente senhor do meu tempo, sabe? Lamento que Miss Sutherland tenha vindo incomodá-lo com esse probleminha, pois acho muito melhor não lavar esse tipo de roupa em público. Foi contra a minha vontade expressa que ela veio, mas trata-se de uma moça muito excitável e impulsiva, como talvez tenha notado, e não é fácil controlá-la quando resolve fazer alguma coisa. É claro que não me incomoda tanto que tenha procurado, porque não está ligado à polícia oficial, mas não é agradável ter uma desgraça ocorrida no seio da família, como a nossa, alardeada por aí. Sem contar que é uma despesa inútil, pois como poderia o senhor encontrar esse Hosmer Andrew? Pelo contrário, disse Holmes calmamente, tenho todos os motivos para acreditar que conseguirei descobrir Mr. Hosmer Andrew. Mr. Windbank deixou cair as luvas em seu sobressalto. Fico muito satisfeito em sabê-lo, respondeu. É um fato curioso, comentou Holmes, que uma máquina de escrever tenha realmente tanta individualidade quanto a caligrafia de uma pessoa. A menos que sejam novas em folhas, não há duas que escrevam de maneira exatamente igual. Algumas letras ficam mais desgastadas que outras, e algumas se desgastam apenas num lado. Veja, repare nesse seu bilhete, Mr. Windbank, que há uma manchinha sobre a letra E, sempre que ela aparece, e um ligeiro defeito na haste da letra R. Há outras 14 características, mas estas são as mais óbvias. Fazemos toda a correspondência do escritório com essa máquina, e sem dúvida há um
Está um pouco gasta, respondeu o nosso visitante, lançando um arguto olhar de soslaio em Holmes com seus olhinhos brilhantes. Agora vou lhe mostrar um estudo realmente interessante, Mr. Windbank, continuou Holmes. Ando pensando em escrever qualquer dia desses mais uma monografiazinha sobre a máquina de escrever e sua relação com o crime. É um tema a que dediquei alguma atenção. Tenho aqui 4 cartas supostamente escritas pelo desaparecido. Todas datilografadas. Em todas, não só os E estão manchados com E, como os R sem as, mas poderá observar, se usar minha lupa, que as outras 14 características a que aludi estão igualmente presentes nelas. Mr. Windbank deu um pulo da cadeira e pegou o chapéu. Não tenho tempo a perder com essa espécie de conversa extravagante, Mr. Holmes, disse. Se puder agarrar o homem, que agarre e depois me informe. Certamente, disse Holmes, dando um passo adiante e girando a chave da porta. Nesse caso, informo de que o agarrei. Que? Onde? Gritou Windbank, empalidecendo e olhando em sua volta como um rato numa ratoeira. Ah, não adianta, realmente não adianta, disse Holmes suavemente. Não tem como escapar, Mr. Windbank. É transparente demais, e o senhor não foi muito lisonjeiro ao dizer que me seria impossível solucionar um problema tão simples. Pois bem, sente-se e esclareçamos tudo. Nosso visitante desabou numa cadeira com uma expressão de horror e um brilho de suor na testa. Não fiz nada de ilegal, gaguejou. De fato, para meu pesar, não fez. Mas cá entre nós, Windbank, foi a maquinação mais cruel, egoísta e impiedosa de que já tive notícia. Agora deixe-me descrever o curso dos acontecimentos. Corrija-me se eu estiver errado. O homem encolheu-se em sua cadeira, a cabeça caída sobre o peito, como uma pessoa totalmente esmagada. Holmes, os pés metidos no canto do consolo da lareira, inclinou-se para trás, enfiou as mãos nos bolsos e pôs-se a falar, mais consigo mesmo que conosco, ao que me pareceu. Um homem casou-se por interesse com uma mulher muito mais velha que ele, disse, e usufruía do dinheiro da filha dessa mulher enquanto esta morasse com eles. Para pessoas em sua posição era uma soma considerável, cuja perda representaria grande diferença. Valia a pena fazer um esforço para preservá-la. A filha era de índole boa e amável, mas de maneiras amorosas e cálidas, sendo evidente que, com suas qualidades pessoais e sua pequena renda, não permaneceria solteira por muito tempo. Ora, seu casamento significaria, claro, a perda de 100 libras por ano. Assim sendo, que faz o padrasto para evitá-lo? Toma a medida óbvia de mantê-la em casa, proibindo que procure a companhia de pessoas de sua idade. Mas logo viu que isso não funcionaria para sempre. Ela se tornou recalcitrante. Passou a insistir em seus direitos e por fim anunciou o firme propósito de ir a certo baile. Que faz então seu inteligente padrasto tem uma ideia que provavelmente lhe foi ditada mais pelo cérebro que pelo coração. Com a conivência e a ajuda da esposa, disfarçou-se, cobriu seus olhos vivos com óculos esfumaçados, mascarou o rosto com um bigode e um par de suíças abundantes, abafou sua voz clara num sussurro insinuante. Depois, duplamente seguro graças à miopia da moça, apresentou-se como Mr. Hosmer Angel e afastou outros namorados, namorando-a ele mesmo. A princípio era só uma brincadeira, gemeu o nosso visitante. Nunca pensamos que ela se envolveria tanto. É muito provável que não. Seja como for, a jovem envolveu-se por completo, e convencida de que o padrasto estava na França, a suspeita de uma perfídia nunca lhe passou pela cabeça. Ficou lisonjeada com as atenções do cavalheiro, e esse feito foi ampliado pela admiração ruidosa que sua mãe lhe votava. Mr. Angel começou então a visitá-la, pois era óbvio que a situação devia ser levada o mais longe possível para produzir um efeito real. Houve encontros e um noivado, o que finalmente impediria que as afeições da moça se voltassem para qualquer outro. Mas não seria possível manter um engodo para sempre. Aquelas pretensas viagens à França eram bastante incômodas. Claramente, o que deveria ser feito era encerrar aquela história de maneira tão dramática que deixasse uma marca permanente na jovem, e a impedisse de procurar outro namorado por um bom tempo. Daí aquelas juras de fidelidade pronunciadas sobre a Bíblia, e daí também as alusões à possibilidade de que algo acontecesse na manhã do casamento. James Windbank queria que Miss Sunderland ficasse tão ligada a Hosmer Angel e tão incerta quanto a sorte dele, que pelo menos nos próximos 10 anos não desse ouvido a outro homem. Levou-a nada menos que até a porta da igreja, então, como não podia ir mais longe, desapareceu convenientemente, usando o velho truque de entrar por uma porta de um four-wheeler e sair pela outra. Creio ter sido esta a sequência dos acontecimentos, Mr. Windbank.
Nosso visitante, que se refizera um pouco enquanto Holmes falava, levantou-se então da cadeira com um sorriso frio e desdenhoso no rosto pálido. Talvez tenha sido assim, talvez não, Mr. Holmes, disse, mas se é tão esperto, deveria ser esperto bastante para saber que quem está violando a lei é o senhor, não eu. Desde o princípio não fiz nada porque poderia ser incriminado, mas enquanto mantiver essa porta trancada, estará sujeito a uma ação por ameaça e coação ilegal. Como diz, a lei não pode alcançá-lo, falou Holmes, destrancando a porta e abrindo-a. Mas nunca houve alguém mais merecedor de castigo. Se essa jovem tivesse um irmão ou amigo, ele deveria descer-lhe um chicote no lombo. Por Deus! Continuou, o sangue subindo-lhe à cabeça à vista do riso do escarninho da cara do homem. Isso não faz parte dos meus deveres para com minha cliente, mas tenho um chicote de montaria à mão, e creio que vou me dar ao prazer de... Deu dois passos rápidos em direção ao chicote, mas antes que pudesse agarrá-lo, ouviu-se um estrépito de passos em escada abaixo. A pesada porta da rua bateu, e da janela pudemos ver Mr. James Windibank correndo desabaladamente pela rua. Que canalha de sangue frio, disse Holmes, rindo e jogando-se de novo em sua poltrona. Esse sujeito vai escalar de crime em crime, até fazer alguma coisa séria e terminar na forca. Sob certos aspectos, esse não foi um caso totalmente desprovido de interesse. Não consegui perceber inteiramente todos os passos de seu raciocínio, observei. Bem, era patente desde o início, é claro, que deveria haver um motivo importante por trás do curioso comportamento desse Mr. Hosmer Angel. Era igualmente óbvio que o único a lucrar com o incidente, até onde podíamos ver, era o padrasto. Depois, o fato de os dois homens nunca terem estado juntos, um sempre aparecendo quando o outro estava fora, era sugestivo. Também o eram os óculos esfumaçados e a voz estranha, que pareciam ambos indicar um disfarce. Bem, como as fartas suíças. Minhas suspeitas foram todas confirmadas pelo gesto peculiar do sujeito de datilografar sua assinatura, o que evidentemente dava margem à inferência de que a moça conhecia tão bem sua caligrafia que reconheceria mesmo a menor amostra dela. Como vê, esses vários fatos isolados, somado a muitos outros menores, apontavam todos na mesma direção. Como os comprovou? Tendo localizado o homem, foi fácil confirmar as suspeitas. Eu conhecia a firma em que trabalhava. De posse da descrição impressa, eliminei dela tudo que podia ser um disfarce. As suíças, os óculos, a voz, e mandei para a firma com pedido de que me informasse a descrição correspondia a algum de seus caixeiros viajantes. Já tendo notado as peculiaridades da máquina de escrever, escrevi ao próprio homem em seu endereço de trabalho, pedindo-lhe que viesse aqui. Como eu esperava, sua resposta foi datilografada e revelou as mesmas falhas banais mais características. O mesmo correio trouxe-me uma carta de Westhouse e Mark Bank, de Fenchurch Street, dizendo que a descrição correspondia ponto por ponto a seu funcionário James Windibank. Voilá! E Miss Sunderland? Se eu lhe contar, ela não acreditará em mim. Talvez se lembre do velho ditado persa. Há perigo para o homem que tira o filhote do tigre, mas também há perigo para aquele que destrói a ilusão de uma mulher. Há tanto sentido